É isso aí, você não errou o canal, você não errou o programa. Nós estamos no programa Mulher.com para te desejar uma boa tarde em ritmo de bateria, porque hoje é o dia do baterista. E aí é muito interessante, porque quando você vai a um show, você vai a uma banda, o baterista está sempre escondidinho, mas hoje, Fábio, hoje o baterista está em destaque, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E eu vou chegar pertinho de você, só porque eu estava vendo você tocar e fiquei imaginando, tem muitos instrumentos e eu quero conhecer a história da sua vida com a bateria. Então eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer perguntas agora sobre a bateria, mas não vou fazer não. Vem para cá, nós preparamos um lugar ali bem legal para você conversar com a gente. E antes mesmo, enquanto o Fábio se acomoda ali, eu vou aproveitar e dizer para você quem estará conosco hoje. Claro, né? O Fábio Vasques Lima está aqui conosco, já sentadinho ali para a gente conversar e entender esse mundo do baterista, que eu acho super legal. Mas também a gente vai saber informações sobre a nossa igreja. Que delícia poder falar sobre a igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, e o Júnior Guarda estará conosco. E hoje também nós temos o chefe Naldo. Daqui a pouquinho a gente vai descer lá na cozinha do programa Mulher.com, porque o programa vai continuar de lá, e ainda teremos artesanato com a Rose Rodrigues. Então, gente, muita coisa boa, eu convido você a ficar comigo. E agora, bora conhecer um pouquinho do Fábio, da história. E a gente fica numa curiosidade, porque todo instrumento musical precisa de dedicação. Mas antes da dedicação, que pode formar qualquer músico, precisa do dom também. Né? Quando que você descobriu, você fala assim, eu tenho dom para bateria, ou você tentou outros instrumentos antes? Seja bem-vindo ao Mulher.com. Bom, eu comecei por causa da escola. Eu tinha um amigo na escola que tocava bateria já. Devia estar na 3ª série do ensino fundamental. E de lá, foi assim, eu fui formando a ideia, eu achei legal, nossa, que bacana você ter os amigos reunidos, né, para fazer uma música, aquela emoção, aquelas músicas que a gente escutava na rádio, né. E foi que, depois de muita insistência, né, para os meus pais, eu consegui ganhar uma primeira bateria. Então, naquele momento, eu não pensava muito se existia dom ou não, eu encarava mais como se fosse um brinquedo, uma grande diversão, né. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. Quer dizer, com 10 anos você já teve a sua primeira bateria. Tive minha primeira bateria. Mas alguém te ensinava a tocar? Você teve aulas? A bateria, por ser um instrumento percussivo, os primeiros ritmos você consegue fazer mesmo sem aulas, né? Você reproduz o que você vê, às vezes, na televisão, outras pessoas fazendo. Então, aquele básico do básico, a gente consegue fazer, né? E eu sempre, como fui muito curioso, né? Eu ficava, na minha época, eu assistia muito MTV, e eu ficava vendo aqueles clipes de música e quando aparecia o baterista eu olhava, daí eu corria na bateria e tentava fazer igual. E o olho crescia. Eu falei, nossa, como deve ser legal, né? Ser um rockstar, né? E foi uma paixão que depois eu fui aprendendo, né? Fui adquirindo, tendo aulas, né? E entendendo um pouco de teoria musical, tudo. E aí ele se transformou realmente aí num instrumento de fato, né? Ele deixou de ser aquele... Deixou não, nunca deixa de ser, né? Mas você acaba tendo um pouco mais de consciência do que você está fazendo no instrumento, né? Além dessa primeira bateria que você teve aos 10 anos, você teve mais baterias? Olha, hoje eu tenho muitas, né? Eu sou um colecionador de bateria, mas aquela primeira fica sempre no coração, né? Porque foi o primeiro instrumento, né? E eu lembro que eu era muito cuidadoso, eu gostava de ficar polindo, né? Ela tinha uma cor prateada, cromada. Eu não gostava, eu lembro direitinho que, olha, eu devia ter toque, porque eu não gostava de ficar a marca dos dedos, assim. Eu ficava com uma... Ficava polindo para não ficar marca dos dedos. Polindo para aparecer até o reflexo, assim, sabe? A bateria, ela acompanha a grande maioria dos ritmos musicais, né? Qual é o seu ritmo? É o rock ou você enveredou por outros ritmos também? Como profissão, rock, mas eu gosto de muitos outros estilos. É muito engraçado, né? Porque como profissional, poucas vezes eu escutava
as coisas que eu tocava. Muito interessante, né? Então, em casa, com a família, tal, tudo, eu acabava ouvindo outras coisas. Talvez porque, quando se trata de profissão, você fica, talvez, assim, muito exposto, né, àquele tipo de música e enjoa um pouquinho. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais do Fábio Vasques Lima. Eu soube por um amigo, um passarinho que está aqui agora há pouco no estúdio, estava aqui com a gente. Ele disse que você viajou para outros países, inclusive, levando o teu dom, a tua bateria, acompanhando músicos. Como é sair de casa? Opa, agora eu sou um músico profissional e começar a enveredar realmente por esse caminho da música. Eu acho que, como se tratava de um sonho, eu quis tanto aquilo que, quando aconteceu, talvez eu não tenha me reconhecido até na profissão. Porque, como qualquer outra profissão, quando você tem turnês, né, você tem uma agenda muito cheia, você tem, às vezes, 40 minutos de show, mas você tem 12 horas de trabalho naquele dia para chegar no momento dos 40 minutos de show. Então, você tem horário para passar som, você tem check-in, você tem horário que a van vai te buscar. Quando você vai crescendo, né, você acaba tendo uma estrutura, né? Então, nos últimos tempos, assim, eu não me preocupava mais em montar a bateria, essas coisas, mas tinha muita responsabilidade, horário, tudo pontualmente. Então, foi uma transição, assim, que falar para você, assim, foi muito legal, mas eu não esperava, eu não imaginava que era isso. Bem diferente, sabe? Quantos países você conheceu? Poxa, eu devo ter conhecido uns 12, 13, mais ou menos. Pelo que eu sei, o Japão foi um deles. O Japão, a banda já foi para o Japão, mas eu não era baterista na época. Mas eu viajei em muitos países da Europa, Estados Unidos, México. Eu acho que foram esses. É que nós tínhamos o costume, na banda, de fazer uma turnê internacional por ano. E nas turnês da Europa, por os países todos serem grudadinhos, assim, a gente fazia turnês que pegavam mais do que um país. Então, uma turnê, por exemplo, de 40 dias, eram 4 países. Então, o que facilitava para a banda, né, e também essa locomoção e etc. Bom, e era fácil, era muito melhor fechar mais shows numa turnê mais curta, né? Quanto mais shows numa turnê menor, melhor. Sim, né? Porque tem um custo de passagem, essas coisas, então você acaba enchendo a tua agenda para ficar mais interessante. E tem alguma coisa que marcou você nesses anos todos de baterista? Que você fala assim, não, esse show, ou esse lugar, ou esse momento foi muito especial? Teve. Eu acho que tocar no Festival Lollapalooza foi a realização de um sonho, né? Porque quantos artistas, né, que foram minha inspiração, que eu vi por tanto tempo, eu vi, e um dia me deparei estando lá na posição de um dos artistas, né? Então foi uma grande emoção, né? Foi um ponto assim de arrepiar. Inclusive estamos na tela com um dos eventos do Lollapalooza. Foi esse mesmo. Foi no dia da apresentação que eu fiquei assim dias sem dormir, né? Imaginando como seria a recepção do público, né? Foi a realização de um sonho. Quando você olha para... Porque você está mais... O baterista sempre está um pouco mais ao fundo, né? Tem outros instrumentos que ficam paralelos e à frente o vocalista. Lá do fundo, e aí não tem ninguém ali te atrapalhando. Você tem uma visão muito boa do palco e da galera lá embaixo. A emoção é maior? É uma baita emoção. Arrisco te dizer que nos primeiros shows grandes que eu fiz, eu até ficava intimidado de olhar para o rosto das pessoas que estavam olhando para mim. Mas eu fui entendendo com o tempo que quem está olhando, na verdade, está olhando todo. Não é que ele está mirando nos seus olhos, assim, meu Deus, né? Então você vai se acostumando com isso. Mas é uma visão muito privilegiada, né? E como baterista, sentado ali, você consegue prestar mais atenção nos rostos, assim, né? Vocalista e guitarrista acabam interagindo, correndo para um lado, para o outro, assim, né? Então, eu prestava muita atenção, é uma coisa que eu gostava muito de fazer. E olha, é interessante, porque eu perguntei para o Fábio, antes do programa começar, né, a respeito
da bateria. E ele falou, nossa, eu acho que eu judiei muito dos meus pais. Existe mesmo essa... claro, seus pais te apoiaram, compraram as baterias, tudo. Mas você, na época, você não achava que o barulho pudesse incomodar seus pais ou os vizinhos. Você não morava em apartamento, não, né? Era casa. Não morava numa casa. Para sorte dos meus pais e dos vizinhos, né? Tinha um pouco mais de espaço. E como você vê esse momento? Você acha que, de certa forma, hoje, olhando para trás, foi um incômodo bem positivo? Inclusive, olha lá. Gente, olha o Fábio. Quantos anos você tinha aí, Fábio? Tinha 18 anos. E, assim, essa foto é muito curiosa, porque eu estava tocando... Deixa eu ver. Nessa foto aqui, eu estava tocando com uma pessoa que está aqui. Ah, que legal. O Alan. Ah, é o Alan. Inclusive, ele foi que me contou que você tinha viajado por muitos países. Agora eu posso contar. O Alan aqui, para ele deixar ele cheio de orgulho aqui, eu sou o baterista do Alan até hoje. Foi o que ele diz. Olha lá, olha. Olha ali. Que legal. Gente, e quando a gente fala do baterista, o baterista é importante porque tem ritmos de percussão, né, que só a bateria consegue, para dar aquele up na música, alguns momentos de euforia, de tensão, de dar uma baixadinha. Você consegue tudo isso na bateria? Consegue, né? A bateria, ela é uma pulsação, né? O ritmo, ela traz energia, né? Então, é engraçado quando você escuta uma música que você gosta muito, às vezes a gente não percebe, mas sempre está batendo pé, né? Ou assim, a forma da gente tentar participar da música é sempre fazendo alguma batidinha. Então, para você ver como é a importância da bateria, né? Embora seja um instrumento de acompanhamento, né, por ser percussivo, eu acredito que deve estar no coração de muita gente, mesmo de forma inconsciente. Pensando que hoje nós temos jovens ou outras pessoas que estão buscando esse caminho através da música, só para contagiá-los com um gosto a mais pela bateria, já que hoje é o dia do baterista, quais são os pontos mais importantes que a pessoa que resolver se dedicar a esta profissão deve observar? Você falou muito sobre pontualidade, sobre responsabilidade. Isso eu acho que qualquer profissão exige. Mas, pensando na bateria, quais são os pontos importantes? Do meu ponto de vista, eu acho que é a curiosidade. Porque o baterista, ele tem que estar atento a tudo, né? Todos os outros instrumentos. E existe uma mensagem que você está passando, mesmo pensando em batidas, né? Na percussão. Então, como você disse, né? Dependendo da intensidade, você pode provocar uma euforia, você pode provocar uma emoção, né? Onde você está fazendo algo crescer. Então, eu acredito que a curiosidade é legal, porque quando você é curioso, você presta atenção nisso. Nossa, essa música ela me arrepia, mas por que ela me arrepia? Isso é a curiosidade. Se você tem isso, eu acho que você tem um belo caminho para tocar bateria. Olha, inclusive, já que hoje estamos fazendo uma homenagem a todos os bateristas, nós temos e vamos ter esse ano também o troféu Louvemos o Senhor, então ficamos orgulhosos de ter bandas aqui, né? Ou músicos que acompanham cantores. E muitas vezes o cantor não tem a banda, mas tem músicos. Inclusive, nós temos aqui no Louvemos o Senhor o Wilson, o senhor Wilson, como eu sempre brinco com ele, né? O senhor Wilson tocando bateria todo domingo na banda Ministério Excelsis. Um abraço aí para o Wilson também. E nós temos um muito famosão, né, que é o nosso queridão, eu falo meu queridão também, o Grevão. E o Grevão, como baterista, ele dá um toque, né, do trabalho e do próprio instrumento. E ele fez um vídeo para nós. Grevão, conta aí para a gente. Boa tarde, Rita. Boa tarde, mulher.com. Obrigado pelo espaço, obrigado pela lembrança. É isso mesmo, dia do baterista. Sabia que o primeiro instrumento a ser inventado foi o tambor? É isso mesmo, o primeiro contato do homem foi com o tambor, que ele fazia com troncos de árvore e peles de animal. E às vezes até tronco oco, que eles batiam e geravam um som. Esses são os primeiros vestígios dos primeiros instrumentos musicais. Olha só. E em 1900 existiam as grandes orquestras. E nas grandes orquestras existia uma percussão. E precisava de 3 percussionistas, 3 músicos.
para tocar a percussão. Por quê? Porque um tocava tambor, o outro tocava caixa, o outro tocava pratos. Em 1910, se inventou o primeiro pedal prático. Se usava esse pedal para tocar o tambor do bumbo. E um pouquinho mais para frente, em 1940, se inventou o pedal de hi-hat. O pedal que batia os pratos, gerava esse contato, esse choque gerava som. Então o que acontecia? Em 1940, apenas um músico fazia todo o som rítmico da bateria. Acredito então que o baterista vem lá de 1940, né? Porque com isso, com o pedal de bumbo e o pedal de hi-hat, né, do chimbal e os ataques, uma única pessoa conseguia fazer o ritmo da orquestra toda. É isso mesmo. E a evolução não parou por aí, tá? Em 1980 apareceram as primeiras baterias eletrônicas. Inclusive eu tenho uma aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Eu uso ela para ensaiar as músicas do Rosa Salão também, né? 35 anos de banda, né? Tem que ensaiar muito, né? Tem muita música para decorar, né? Gente, muito obrigado. E fica aqui meu parabéns para todos os bateristas do Brasil. Obrigado, Rita. Obrigado, mulher.com. Fique com Deus. Até a próxima. Grevão, você é um querido. Obrigada pelo carinho, obrigada por nos explicar. Não conhecia essa história da bateria. Para mim, a bateria já teria nascido assim, do jeito que ela é atualmente, né? Claro, com algumas pequenas modificações, mas para mim tinha sido assim. Olha que legal, gostei demais. Aí eu tenho uma pergunta, nós já viemos aqui pertinho da bateria, porque o Fábio vai responder para mim. A gente está falando aqui das bandas, dos músicos, quanto a bateria faz diferença, mas eu gostaria de ouvir de você, como baterista, o que seriam das bandas sem a bateria? Olha, falta, na minha opinião, né, a gente iria perder muito da emoção. Embora você tenha muitos músicos que optem, né, a bossa nova mesmo não usar muito bateria em alguns aspectos, eu acho que a bateria traz toda essa emoção e traz esse prazer das pessoas estarem lá vibrando e sentindo, né, aquela vibração da música. Sim, então eu acredito que a bateria ela é muito importante e eu acho que faria muita falta se os músicos, né, e bandas não tivessem o baterista. Aí, olha, então hoje, dia do baterista, a gente quer agradecer aqui a participação, o carinho do Fábio Vasques Lima, inclusive é assim que você vai encontrá-lo nas redes sociais, @Fábio Vasques Lima, tudo junto. Isso mesmo. E eu gostaria agora, aproveitando que estou aqui, eu vi o Grevão falando do bumbo. O bumbo tinha um que tocava o bumbo. Agora colocou um pedal para bater o bumbo. Quais os instrumentos? Mostra para a gente o que é o que aqui na bateria. Legal. Muito bacana também o que o Grevão contou para a gente aqui, né, a história da bateria. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que ele disse. O hi-hat, que aqui no Brasil é chamado de chimbal, é esse aqui, ó. Só depois de muito tempo usando bumbo, inventaram esse pedal que faz isso aqui, ó, para marcar o tempo, tá? Então esse aqui é o chimbal, hi-hat. Como você movimentou? Aqui, ó, pisando, tá vendo? Lá, ó? no pé, ó. Que legal. Então é o pé que controla. Sim, ele serve para, além de ter o efeito sonoro, ele também serve para você marcar o tempo e você saber a dinâmica que você está fazendo. Entendi. E tem o outro pé você usa também? Uso. É o bumbo, que dá esse som mais grave aqui. E talvez seja o primeiro tambor, né, que foi inventado, que dá esse som aqui, ó. Que ele falou que era de pele de animais e etc. Isso mesmo. Muito legal. E agora a sua frente? Essa é a caixa. A base de uma bateria, basicamente, são 3 peças, que é o bumbo, a caixa, que faz o som agudo, né, então, e o hi-hat, que é o chimbal que faz a marcação de tempo. E o resto são efeitos, são tambores e pratos de efeito, né, para você fazer acentos, você criar as dinâmicas. Dá um toquezinho diferente em algum ponto da música. Você usa os de cima também, os pratos de cima. Toda vez que você quer acentuar a música, né, uma passagem de um refrão, de uma estrofe para outra, você...
Gente, eu acho que não é difícil. Mas eu não vou me arriscar. Não vou, de jeito... Deve, viu? Não, eu vou fazer isso fora do ar. Perfeito. Olha, agora, uma curiosidade, todas as vezes que vemos uma bateria, que temos a oportunidade, porque hoje nos shows tem um acrílico que protege para que o som não reverbere de maneira errada. Então, às vezes as pessoas não veem, mas sempre tem um tapete embaixo da bateria. Em casa também você põe um tapete? Por quê? O tapete é interessante porque as peças elas tendem a escorregar. Então, como a estrutura da bateria tem pezinhos normalmente, esses pezinhos em contato de superfícies que são lisas, quando você faz pressão, ele arrasta. Então, o principal motivo para um baterista usar tapete é para que as peças não escorreguem. E quantas peças? Porque eu estou vendo que tem um monte de pé. Mostra para a gente. Isso, olha a imagem aí, olha. Quanto pé? Eu já não sei. E todos são tripés, né? Todos têm três pés. Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3. Fora os microfones para cada um dos instrumentos. É muita coisa. Sabe qual é a impressão? Eu não sei você de casa, mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que sempre é uma peça só. Né? Parece que é uma peça só. Que quando você senta, tudo isso tá, se tirar um, tira tudo, entendeu? E não são peças individuais. É um quebra-cabeça, na verdade, né? Porque quando a bateria está desmontada, ela normalmente fica em peças pequenas, né? Até para ajudar no transporte. Quando ela está montada, né, você sempre tem essa impressão de imponência, mas ela é, na verdade, são pecinhas que se juntam para formar o todo. E uma última pergunta, pois tem um monte aqui ainda para perguntar, mas sempre é esta mesma posição de todos os instrumentos em qualquer bateria? Ótima pergunta. Cada baterista, eu acho que talvez isso traga a assinatura do baterista, né? Além da forma dele tocar, né, dele imprimir o seu estilo, é a maneira como ele monta. Então, você tem bateristas que usam muitas peças, outros bateristas que usam menos peças. Então, caberiam mais peças aqui, por exemplo, se fosse um baterista que gosta de mais peças? Sim, nossa. Eu acho que na semana passada eu fiquei sabendo que a Blitz tocou em Campinas, né? E é muito legal porque o baterista da Blitz usa uma bateria gigante, deve ser umas 4 vezes o tamanho dessa aqui, com um monte de peças, um monte de pratos, tal, tudo. E fica lindo no palco, né? Então eu acho que tem a ver com a personalidade também. Mas vai depender do gosto do baterista e também do tipo de som, porque quanto mais peças, mais sons diferentes você tem. Você disse que, depois de um determinado tempo da sua vida, tinha um técnico que deixava já a bateria montada para você. Tinha. Este técnico, então, tem que conhecer a personalidade de cada baterista para montar, de acordo com cada baterista, a formação que ele gosta de tocar. Tem. Então, isso ele tem que aprender também. Tem. Os holds, né, técnicos de bateria, normalmente, nos primeiros momentos, eles tiram fotos, mas é muito comum também. Minhas baterias que eu usava para tocar mesmo em turnê, eu deixava todo com fitinhas, com marcação, para ele saber qual é a altura. Tapete, normalmente, também tinha as marcaçõezinhas para você saber onde encaixa o tripé. Então, tem umas colinhas ali para ficar mais fácil. Não, com colinha passa de ano, né? Passa, não é? Olha, eu quero agradecer, Fábio, por você estar conosco. Através de você, eu parabenizo todos os bateristas. Imagina, viu? Quem agradece sou eu. Foi um prazer estar aqui, né, com todos que estão assistindo. Fico muito feliz também com a homenagem, né? A gente toca um instrumento, assim, se sente lisonjeado, né, em ter toda uma estrutura como essa. Agradeço de coração, foi muito bom estar com vocês.